Olá, inscritos do canal Fogão a Diesel, sejam todos bem-vindos. Hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês como você fazer o seu fogão, as medidas, na realidade, as medidas de como você for fazer o seu fogão de duas bocas. Então, pessoal, esse fogão aqui, ó, eu vou ensinar com a válvula, tá? Então, você vai fazer um fogão de duas bocas, Então, eu já vou ensinar para vocês aqui o esquema e as medidas para você tá desenvolvendo seu fogão aí, ou caso você queira também, comercializar aí seu fogão, Porque eu acredito assim, pessoal, sabedoria, ela é dada, sabedoria a gente passa para frente. E eu sou muito grato a vocês inscritos, a vocês que já adquiriram o seu fogão. Então, eu vou estar passando para vocês a medida do meu fogão de duas bocas. Como vocês podem ver, pessoal, você vai primeiramente precisar de um tubo. Pode ser tanto 50 por 50 ou 40 por 40. Nesse caso aqui é o 40 por 40. Como vocês podem ver aí, pessoal, o nosso tubo tá com 45 centímetros de comprimento. Você vai medir da ponta aqui 45 centímetros e meio ou 45. Aí fica ao gosto de vocês, pessoal. Por quê? Porque é dessa linha que a gente vai medir os 4 centímetros para a gente poder abrir a entrada da nossa câmera gaseificadora. Mediu os 15 centímetros e meio da linha que você marcou aqui, Para lá tem 15 centímetros para frente, ou 15,5, vai do seu gosto. Você vai marcar dessa linha para cá 4 centímetros, porque a nossa câmera ela precisa de 4 centímetros de diâmetro, pessoal. Marcou os 4 centímetros, você vai cortar, essa chapinha no tamanho de 4 centímetros, como vocês podem ver aí, ó, pessoal. Feito isso, o que acontece, pessoal? Você vai abriu a entrada do tubo gaseificador, você vai marcar, pessoal, 1 centímetro aqui, ó, na ponta do tubo e marcar uma linha. Você vai marcar 1 centímetro aqui, ó. Marcou 1 centímetro. Marcou 1 centímetro aqui no início, você vai colocar a sua trena e vai marcar 11 centímetros e vai fazer outro risco, pessoal. Marcou os 11 centímetros, pessoal, você vai marcar dentro dos 11 centímetros 1 centímetro, que no caso vai ser 9 ranhuras. Então você vai marcar 9 vezes, cada centímetros aqui, lembrando, deixando sempre 1 centímetro para fora. Então você vai ter aqui dentro 9 marcação. Marcou as 9 marcação desse lado, as 9 marcação desse lado, você vai iniciar as ranhuras, os cortes. Feito os 9 cortes, pessoal, você vai marcar agora no meio centímetro dentro do 1 centímetro. Então aí, no caso aqui, você vai marcar do 8 ao 3. Dentro, meio centímetro. Do 8 ao 3, você vai ver aí meio centímetro de cada. No caso aqui, o 8, aí do 8 ao 7, eu marco meio centímetro, No caso aqui, do 7 ao 6, eu marco meio centímetro. E do 6 ao 5, eu marco meio centímetro. Por que, pessoal? Porque nós precisamos de uma quantidade adequada de ranhuras para que o nosso fogão dê conta de queimar a quantidade de gás que está sendo produzida e está entrando dentro da nossa câmera. Senão pode dar o quê? Excesso de combustível e o seu fogão não dá a chama azul e ficar aquela chama amarela.
Feito esse processo, pessoal, você vai fazer o mesmo processo na frente do nosso fogão. Porque aqui é onde vai ficar o tubo, né, que vai ser aquecido com a chama para poder fazer a produção do gás. E aquela primeira parte que eu estava mostrando para vocês é a parte de trás, aonde vai ficar a válvula que você vai poder fechar e abrir. Mas a marcação, pessoal, você pode fazer tanto de um lado como do outro. Vocês só tem que ficar ligeiro aqui, ó, na entrada. A entrada, né, ela tem que ficar no fundo, né, da onde vai ser o que? A válvula, onde a gente vai abrir e fechar. Entendeu, pessoal? Então vocês vão fazer o que? A mesma coisa. Vai marcar 1 centímetro da ponta, né? Vai marcar o que? 11 centímetros, né? Como vocês podem ver aí, ó, 11 centímetros. E dentro dos 11 centímetros, você vai ter o que? 9 marcação de 1 centímetro. Dentro dessas marcação, você vai o que? Separar, né, duas de 1 centímetro. Aí você vai iniciar do 8 ao 3. Do 8 ao 3, cada centímetro, você vai marcar meio centímetro e vai fazer as outras ranhuras. Feito isso, pessoal, vocês vão marcar 1 centímetro. No caso aqui tá faltando alguma coisinha, um pauzinho, mas tá bom. 1 centímetro você vai marcar, né? Você vai aqui, ó, lembrando, aqui tem os 11 centímetros. Os 11 centímetros. No final aqui você vai deixar, né, um centímetro aqui, ó, também, né? Esse espaço aqui. Feito isso, pessoal, você vai marcar aqui, ó, né, dos 11, imagina, essa é a linha do 11. Você vai marcar 1 centímetro, né? Vai deixar 1 centímetro e vai marcar dessa linha 4 centímetros. Porque, pessoal, essa região é onde nós vai soldar a parte que vai segurar o nosso tubo, né? O suporte, né? Onde você vai introduzir o tubo, né? Que tem um buraco lá no meio. Aí, pessoal, você vai marcar o quê? 4 centímetros aqui, ó. Então, você tem que deixar essa distância de 4 centímetros, né? Marcou os 4 centímetros daqui a aqui, pessoal, aqui, ó, tem que bater mais ou menos 9 centímetros. Certinho. De 9 a quase 9,5. Porque nós precisamos dessa quantidade de espaço, né? Aí você vai pegar o que? Você vai pegar outro pedaço de metalon. Você vai cortar com 15 centímetros, né? Você vai fazer um corte no fundo dele em formato de 45, né? No caso aqui ele tem 5 centímetros, mas isso aqui você tem que fazer no 45 do esquadro. Você vai abrir embaixo 4 centímetros, que é a mesma espessura daqui, pessoal, como vocês podem ver, ó. Tem o que? 4 centímetros aqui, ó, né? Que é o fundo. Pessoal, se vocês quiserem aprender como fazer um desse, tem um vídeo aí no nosso canal ensinando como você fazer uma peça dessa. Hoje eu tô ensinando só as medidas para você fazer e cortar para o seu fogão, né? Feito isso, pessoal, você vai o que? Você pode tanto fazer um estilo, no caso esse é o meu estilo, né? Você vai fazer o seu estilo aí. Importante é que vocês façam uma peça que tenha esse tamanho, entendeu, pessoal? Aí, independente, se você fecha ou abre aqui, isso aí vai ser o gosto. Isso aqui foi o meu estilo que eu fiz para diferenciar dos fogão que já existe aí, né? Então tá, pessoal, aí aqui, ó, lembra que eu falei dos 4 centímetros aqui na frente? Esse final aqui, pessoal, que no caso ele tem 12 centímetros, como você pode ver, ó, né? Ele vai morrer aqui, ó. Nós vamos colocar aqui. E você pode ver que a ponta do nosso 45, ela morreu no final da nossa câmera. E aqui dentro tá os 4 centímetros. Então, no total dessa medida, nós temos 12 centímetros. No total geral desse acabamento que eu fiz, né? Ele dá 15 centímetros. Mas isso aqui vai do seu gosto, tá, pessoal? Isso aí é a estética do meu fogão. Beleza, pessoal? Agora nós vamos ao quê?
a parte a parte da válvula, né? Agora nós vamos ver a parte da válvula. Agora, pessoal, agora nós vamos iniciar a parte da válvula, né? Muitos inscritos aí ficam pedindo para mim fazer o vídeo, né, do fogão com válvula, né? Então eu estou ensinando aqui as medidas para você fazer, né, o seu fogão com válvula. Então, pessoal, o que que acontece? O nosso sistema de válvula é mais ou menos assim, ó. Isso aqui, pessoal, isso aqui é uma arruela grande, né? Que no caso eu cortei só as partes redondas, né? E já introduzi aqui. Então, quer dizer, foi já meio caminho andado, né? Não precisei ficar cortando chapinha igual essa e furando e fazendo a medida. Pessoal, isso aqui, ó, é uma chapinha mesmo, né? Que a gente vai cortar do metalon, né? Vai furar, ó, no meio, né? Bem no centro, né? Isso aqui, pessoal, é uma barra roscada. Essa diâmetro dessa chave aqui é chave 11, né? Então, pela porca você vai saber qual barra. Pessoal, o segredinho lá dentro, pessoal, vou mostrar pra vocês. O segredinho é esse aqui, pessoal. Pessoal, você pode ver que ele é meio que cônico, né? Como eu consegui essa peça? Pessoal, essa peça, ela é feita de válvula de cabeçote de carro. Essa válvula aqui, pessoal, ela ajuda na entrada do combustível que entra no pistão do carro, né? No caso aqui, ele tem uma parte aqui que eu serrei. Você tem que soldar, pessoal, bem no centro. Soldou ela bem no centro, pessoal. Quando essa peça estiver lá dentro, você pode ver que ela vai ter o quê? Esse movimento, né? De correr lá dentro do nosso fogão, ó. Como vocês podem ver, ó, tô puxando, ela tá vindo, ó. Ó. Viu como ela diminuiu? Porque aqui tem uma porca, né? Soldada, né? E outra, pessoal, vocês tem que também colocar uma outra porca aqui, ó. Só que vocês não podem apertar ela, ela tem que ficar meio frouxinha, mas ao mesmo tempo que vocês têm que soldar ela. Porque se vocês apertar, ele não vai ter esse movimento, né? Na hora de você tá rosqueando ele, né? Pra ele, o quê? Pra ele poder correr lá dentro da nossa câmera. No caso aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Ó, ele tá bem lá no fundão lá, ó. Vou começar a rodar aqui, ó. Você vai ver que ele vai... Pessoal, deixa eu só virar aqui pra me ter mais apoio. Ó, como vocês podem ver, ele tá... É porque não tem a maçanetinha. E barra roscada fica ruim. Deixa eu dar uma adiantada aqui. Ó, que nem eu falei pra vocês, não pode apertar muito, ó. Que ele começa o quê? Apertar, né? O eixo. Vocês tem que soldar ele, mas deixar ele bem um pouquinho frouxo, ó. Só pra dar uma adiantada, senão o vídeo vai ficar muito longo, pessoal. Ó. Aí, ó, pessoal. Agora é assim, ó. Vou começar, ó. De novo, a porca apertou, ó. Vocês tem que deixar ela bem frouxinha, pessoal, na hora de vocês soldar, tá? Ela não pode ficar apertada, senão ela trava a nossa válvula, ó. Como vocês podem ver, pessoal, ó. Ela vindo pra quê? Pra selar o orifício, né? Daqui onde nós temos. Ainda não terminei, pessoal. Isso aqui é um serviço que eu tô desenvolvendo e eu peguei as peças para mostrar para vocês entenderem. Terminou isso aqui, pessoal, solda bem aqui, ó, calafeta dos lados com a solda bem soldadinho para não ter problema de vazamento. Alinha bem certo no eixo, tá? O eixo tem que estar bem alinhadinho com essa peça. Ele não pode ser soldado torto e tem que estar bem no centro aqui, pessoal. Feito isso, pessoal, vocês podem já o que? Fechar a sua câmera, né? Desse lado aqui, né, pessoal? Lembrando, onde tá esses riscos brancos, pessoal, é onde vai o suporte da nossa grelha do fogão. Feito isso, pessoal, você vai fazer o quê? Vai alinhar certinho aqui, ó, no fundo, né, do nosso fogão. No caso, essa parte vai aonde tem o nosso 45. Você vai colocar, né, essa parte aqui vai estar aqui, né, e ela vai o quê? Encaixar aqui, nessa parte aqui, pessoal. Tá aí, pessoal, as medidas do meu fogão de 2 bocas com válvula pressurizada. Pessoal, isso aqui vocês podem fazer do seu estilo, né? Tá? Isso aqui foi um acabamento que eu inventei, tá? Isso é estética, né? Como eu já falei, é só para diversificar um pouco os fogão que já existe. E, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo aí, ó,
e quiserem saber como eu faço o meu misturador de oxigênio, que é para você ter uma maior qualidade na sua chama, como eu já postei uns vídeos aí, né? Deixa aquele like, pessoal. Ó, a meta para mim revelar o segredinho do meu misturador, que no caso ele vai aqui, tá, pessoal? Ele vai mais ou menos nessa região, tá? Pega de lá de baixo mais ou menos até aqui. E eu vou ensinar num vídeo, mas, né, eu quero que vocês deixem o like, ó. Vamos bater essa meta aí, ó, de 1000 likes. Batendo 1000 likes, aí eu faço o vídeo e revelo o segredinho do meu misturador de oxigênio, que tantos inscritos aí ficam me perguntando. Beleza, pessoal? Se você gostou, deixa aquele joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho. Valeu, pessoal!